Bom dia a todos! Hoje vocês vão conhecer um professor que tem um nome profético. Um professor que representa um divisor de águas lá no estado do Maranhão, especificamente em São Luís, na UFMA. Vocês vão conhecer um professor que tem uma visão institucional e que vem fazendo a diferença por lá. Conheçam o Manuel Messias. Sim. Então, beleza. Vamos dar continuidade, né, à caminhada na física, com um palestrante que tem um nome que poderia ser profético, né, o Manuel Messias, né? Manuel, toda vez antes dos seminários a gente está tentando introduzir um pouquinho, dar um pouquinho de conhecimento da vida dos palestrantes. Então, essa entrevista não tem muito a ver com física, e sim com a vida de você, profissional, de você, pessoa, de quais são as suas aptidões fora da física, né? E o que você gosta de fazer. E também conhecer um pouquinho da tua trajetória para saber como é que o Manuel chegou onde está, tá? E por que o Manuel tem o seu papel na comunidade, como foi que isso ocorreu, a trajetória, para servir de espelho para as pessoas mais jovens, incluindo eu. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é: quem é o Manuel Messias, né? Quais são as tuas escolhas? O que é que você gosta de fazer fora da física? O que é que você gosta de fazer? Eu sempre falo no início da introdução que eu sou São Paulino, sou casada há muitos anos, tenho 2 meninas, vão me dar muito trabalho, recém-nascida, no meio dessa pandemia aí. Tá? Adoro assistir seriado americano. O meu filme favorito aí é o Batman, né? A trilogia do Batman. Então é meio que por aí. Quem é o Manuel Messias? Você poderia começar a falar para a gente, por favor? Claro, a gente pode começar. Bom, fora da física, cara normal, gosto de fazer atividade física, procuro estar na frequência de corridas, né? 2, 3 vezes por semana. Gosto muito de acompanhar a política, as coisas que têm a ver com as atualidades, né? Geopolítica, economia. Então, eu procuro estar sempre bem informado, saber o que está acontecendo no mundo. E sempre que temos tempo, né? A gente procura um livro para ler, matar as outras curiosidades aí que não são exatamente situadas na área da física, né? Assiste TV, séries, né? Como todo mundo faz. Quando tem tempo, né? Série é um negócio que toma muito tempo. Então, eu realmente assisto poucas. De vez em quando, eu acho que a primeira série que eu assisti na minha vida foi quando aconteceu de eu quebrar o punho, né? Ano passado. E agora, nessa pandemia, eu acho que acabei assistindo uma outra. Mas são hábitos recentes, né? A maior parte dos hábitos realmente são relacionados aí com a carreira acadêmica, as leituras, né? Que formam a nossa capacidade de opinar aí sobre o que acontece na física, fora da física, né? As universidades, o papel da educação sobre o ser humano. Eu acho que isso é bastante importante, ter uma visão unificada do conhecimento sobre o papel de cada um, né, na sociedade, e como que nós podemos melhorar a nossa visão do mundo através do conhecimento. Então, beleza. Era isso aí. Agora tem mais uma. Eu queria saber o porquê, Manuel, você escolheu a física. Como foi sua chegada até ao curso de física, assim, antes da universidade, tá? Assim, como é que você chegou a fazer, na época a gente chamava o vestibular, né, para física, tá? Sim. Eu vou fazer o vestibular para física. Como ocorreu essa escolha aí? Então, na época que eu estava no 2º grau, né, gostava muito da área de exatas, né, aquele interesse por matemática, né, gostava muito de matemática, física, química, mas o interesse por matemática já vinha desde o ensino médio, né. Então, realmente foi quando eu comecei a ter contato com a física, que foi no antigo 2º grau, foi que apareceu esse meu interesse pelas ciências, digamos assim, né? Ciências exatas,
no que concerne essa possibilidade de você estar descrevendo a natureza, né? Porque eu acho que a matemática descreve, mas de uma forma muito abstrata, né? E a física, ela dá uma concretude para aquilo que a gente vê. Então, eu lembro que quando eu estudava no segundo grau, me chamava muita atenção aquela possibilidade de você estar mexendo com fórmulas, né? E, de repente, essas fórmulas darem grandezas que podiam ser medidas em laboratório. Então, eu lembro que, às vezes, eu tentava pegar um liquidificador para ver se a água aquecia mesmo, né? Como os livros estavam falando. Então, essa concretude que a física dá, essa possibilidade de conectar né, as fórmulas matemáticas com aquilo que realmente está acontecendo à nossa volta, isso me chamava a atenção de uma maneira destacada. Então, foi aí que eu realmente percebi que meu interesse pela física era maior do que pela matemática. Foi desse jeito aí. Beleza, então acho que você meio que já até respondeu a terceira pergunta que eu ia te fazer, se você era bom em matemática, aparentemente sim, você era bom em matemática no ensino médio, né? E eu queria saber se no começo do curso de física, você já tinha uma área que te interessava, ou quando foi que isso ocorreu? Sim, que Sim. no ensino de física, por exemplo, vou te dar um exemplo, talvez eu acho que eu não tinha falado em nenhuma das entrevistas que fiz anteriormente. Quando eu fazia o curso de física, meu interesse era por física nuclear. Então, eu fiz iniciação científica em física nuclear, mas aí eu vi que aquilo ali realmente não era o que eu gostava. Eu só achava interessante toda a história da física, sobre física nuclear, achava super sensacional. Tinha um professor no departamento, lá da UFPB, que trabalhava, bem, não era mais ativo, né, mas ele trabalhou no passado em física nuclear, então foi assim que eu comecei com física nuclear. Aí não gostei, e por, assim, uma ironia, assim, eu comecei a me interessar um pouco mais com essa parte de astro alguma coisa, né? Cosmologia ou alguma coisa relacionada. Aí foi quando, coincidentemente, assim, eu estava no corredor, o Carlos Pires lá passando, ei, eu tenho uma bolsa aí de PIBIC, quem está interessado, né? Aí eu fiquei assim, tal, bolsa PIBIC em quê, né? Isso em física de partículas, né? Então, até então, eu não tinha nenhum interesse em física de partículas. Eu só sabia que eu não queria física nuclear, só isso. Essa era toda a história. Mas tá, vou ver o que esse cara aí tá me oferecendo, né? Participar de umas reuniões lá para ver se eu gosto. E foi assim que eu participei, tive o desejo de fazer física de partículas. Comecei a participar das reuniões e tive gosto. Então, no meu caso, por exemplo, foi uma pura, sei lá, destino. O cara estava lá na hora que eu disse que não queria mais fazer física nuclear e essas um cara querendo um aluno e eu querendo uma área, casaram e assim eu entrei na área. E no seu caso, como foi essa entrada se você tinha alguma pesquisa já que te interessava no curso de física ou não? Não, quando eu iniciei o curso de física, eu me formei lá na Unicamp, né? E a Unicamp era um instituto de física muito voltado, ele tem um instituto de física muito voltado para a área experimental. E então isso foi uma das questões que não casou muito com a minha vocação, digamos assim. Eu sempre tive uma vocação maior para a teoria, relatividade. Né? Na graduação eu buscava sempre esses cursos assim, que eram mais voltados para a teoria, relatividade restrita, relatividade geral. E a parte histórica também sempre me interessou muito, né, de entender como é que as coisas eram feitas. Então, fui caminhando na graduação e quando eu terminei a graduação eu procurei fazer um mestrado nessa parte de teoria, que eu fiz mesmo lá na Unicamp. E depois eu acabei vindo para o Maranhão e quando eu retornei eu já fui para o CBPF, dentro de uma percepção que eu queria fazer um doutorado em teoria de campos. Então, acho que não houve assim, uma grande mudança, né? Porque relatividade, teoria de campos, são coisas muito relacionadas, né? Na verdade, faz parte da grande área de partículas e campos. Então, eu acho que mais ou menos eu segui essa vertente do interesse pela teoria. Hoje em dia, claro, a gente sempre tem uma área dentro da física, mas eu costumo apreciar os desenvolvimentos que tem na física inteira, né? Não de uma maneira profissional, mas eu gosto de bastante coisas que acontecem nas outras áreas também.
Entendi, mas é uma coisa que faltou para mim é o seguinte, é como foi essa área de teoria de campos. Foi porque você voltou da Unicamp, tá? Imediatamente já foi para o doutorado no CBPF. Mas aí, por que foi fazer nessa área exatamente de teoria de campos, teoria de campos? Tinha um professor que lá te convidou, te recebeu super bem, como esse pedacinho aí que está faltando, por que exatamente essa área? Não relatividade geral, por exemplo. Então, na verdade é o seguinte, eu comecei a fazer o doutorado também na Unicamp, logo depois do mestrado, mas é aquela coisa, né? Naquela época a gente entrava muitos programas aceitavam a gente iniciar as coisas sem orientador. Então foi uma história mais ou menos assim, aí foi uma época também em que a gente fazia concurso muito cedo, porque eu fiz concurso muito cedo aqui na Federal do Maranhão, já foi nessa época. E depois, a Federal do Maranhão me chamou. Eu tinha um ano de doutorado na Unicamp, mas ainda sem orientador, fazendo aquela coisa de fazer créditos, né? E eu fiquei um ano e meio aqui em São Luís, dando aula. E nesse período, nesse meio termo, eu percebi que eu não queria mais voltar na Unicamp, porque a área de teoria lá não era muito desenvolvida naquela época, hoje é bem mais, né? Hoje tem bem mais opções. E resolvi escolhi o CBPF porque eu pesquisei, né? Vi que lá era forte na área de teoria. Mas quando eu fui para o CBPF mesmo, eu não sabia exatamente qual área que eu ia entrar, né? Exatamente na teoria de campo, se era relatividade, se era mais voltada para QED, né? Elektrodinâmica quântica, essas coisas. Então foi lá no CBPF que eu acabei trabalhando com a Elael, né? E meu destino se encaminhou nessa direção. Não havia uma pré-definição clara da minha parte nessa época ainda. Se ia ser relatividade ou partículas, né? Ou mesmo coisas mais teóricas, né? Tipo renormalização em QED, essas coisas. Tá bom? Foi acontecendo lá no CBPF, isso aí. Entendi. Então, o Eloel é uma pessoa super carismática, né? Você acha que você teria continuado nessa área se não fosse o Eloel lá no CBPF? Na verdade eu não comecei bem com ele, né? Eu comecei com outro orientador, aí tive problema e já caí no grupo do Elael meio assim como um ajuste de conduta lá, né? De rumos, né? Um ajuste de rumo. Mas acabou dando tudo certo. O que eu tenho a dizer é que o Elael, além de ser um grande físico, né? Ele é uma pessoa, também é um grande ser humano. Então ele tem essa capacidade de acolher, né, de dar espaço para as pessoas, de dar espaço para que as pessoas mostrem suas potencialidades, que eu acho que é uma conduta que a gente tem sempre que encaminhar também, né? No nosso dia a dia, nas nossas relações, essa postura de deixar as pessoas se manifestarem e mostrarem seu potencial, eu acho que é importante. Na verdade, então, eu não tinha ido trabalhar inicialmente com a Lael. Aconteceu que eu acabei mudando de grupo e fiquei no grupo da Lael. Mas foi ótimo, né? Realmente, eu acho que não teria sido tão bom como acabou sendo, entendeu? O que eu posso dizer é isso. Interessante. Então, Manuel, por exemplo, porque a história, como você ressaltou, né, é diferente da que ocorre hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente demora bem mais para entrar realmente como professor. Antigamente, até pela necessidade, né, era diferente. Os professores entravam bastante cedo, né, no mestrado. Ainda, se for mais atrás ainda, com graduação em física, você se tornava professor universitário. Então, como era a sua visão na época? Assim, você queria já, naquela época, porque você já era professor, você poderia simplesmente sossegar, só, quero mais nada, estou aqui, sou professor, sou mestre, professor federal da UFMA, acabou minha vida. Então, o que te fez ainda tentar um doutorado no CBPF? Qual era a tua motivação na época para fazer um doutorado? Então, né, nessa época, não, eu sempre gostei de estar estudando, né?
carreira do físico, do cientista é isso, é estudo, né? Aquela coisa. A gente está trabalhando ali, no fundo, a gente está entendendo o problema, né? Tá tentando entender, ver os detalhes para ver como é que a gente pode dar alguma contribuição naquele cenário. Então é estudo, o nome disso é estudo. E isso vem de longe, né? Assim, essa postura. Então eu cheguei no Maranhão, fiquei um ano e meio dando aula, que ela não tinha pretensão de pesquisa nessa época, né? Porque só tinha o mestrado e não tinha ainda uma formação boa na física, né? Para estar fazendo pesquisa. Mas eu percebi que aquela vida ali né, de aula e curtição, digamos assim, né? Terminava as aulas, saía com a galera. Não me preenchia totalmente. Era bom, mas queria algo a mais, né? Então foi nessa percepção que eu fui fazer o doutorado. Na verdade, eu sabia que eu sempre soube que eu ia voltar para o doutorado. Mas foi uma época boa, então eu não tinha grandes preocupações na vida, né? Já tinha emprego, mas obviamente que o preenchimento da carreira era muito incompleto, né? E não que eu acho que dar aula não seja uma atividade interessante, é muito interessante. Mas eu acho que para o cientista ele sempre busca fazer os dois, né? Ele tenta ser um bom professor, o melhor possível, porque isso faz parte do processo de formação acadêmico, né? Dos estudantes, e busca também dar sua contribuição aí na construção do conhecimento, né? Beleza. E, Manuel, você poderia falar para a gente aí quais foram os momentos mais difíceis para você durante a sua graduação? Então, Assim, eu quero dizer assim, um momento difícil, seja por razões realmente da física ou do curso em si, talvez algum problema com algum professor, sei lá, ou por razões pessoais. não, assim, problema com o professor lá na Unicamp não tinha muito, não, assim, né? A dificuldade principal era a distância, né? Porque eu fui estudar na Unicamp, porque na época a UFMA não tinha um curso de física que fosse considerado de qualidade, né? E realmente, em termos de formação, ficava muito a dever, né? Uma situação muito diferente do que tem hoje. Então eu procurei a Unicamp porque a Unicamp sempre foi muito boa de marketing, né? Poderia ter ido para outras universidades. Hoje eu percebo, poderia ter ido para a USP, para a UFRJ. Mas acabei indo para a Unicamp muito pelo marketing que a Unicamp fazia na época e ainda faz. Então a dificuldade maior é a questão da distância, né? Da família. Quando tinha os feriados, a turma lá de São Paulo toda ia para casa, morava na moradia, né? Então era essa situação. Quando tinha as férias eu vinha para São Luís e vinha de busão, né? Então esse circuito aí, São Paulo, São Luís, eu fiz mais de 15 vezes, ida e volta, né? De ônibus. Eu sei bem o que é andar de ônibus. Então as dificuldades maiores faziam parte do contexto, assim, de estar longe da família, de ser uma universidade 3.000 quilômetros, né, da terra natal. E também a semana de provas lá na Unicamp, a semana das provas finais era uma semana terrível. Porque essas universidades paulistas, elas são bem organizadas, né? Então, naquela semana de prova ali, é aquela semana. Não vai ter adiamento de prova. Então, em uma semana, tu fazia prova de todas as disciplinas que tu estava cursando, né? Que era a última semana de junho. Então, era uma semana que a gente acabava não dormindo. Era uma semana difícil. Por causa da concentração, né? Das provas em 5 dias. Mas, fora isso, era tranquilo. A universidade, a Unicamp tinha moradia, tinha bandejão, né? Essas coisas todas que a gente acha pelas quais a gente briga hoje, né? Que a gente acha que o governo tem que dar para os estudantes, é porque também eu já tive e eu sei a importância disso. Então, talvez eu não tivesse tido tanta
tanta facilidade de concluir os cursos se eu não tivesse tido essa oportunidade, né, de universidade pública, moradia, bandejão. Então, era mais, eu acho que a dificuldade maior na Unicamp era a concentração das provas na última semana. Fora isso, era uma vida normal de estudante, sem grandes problemas. Beleza. E, Manuel, eu queria saber, assim, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou uma vez professor da UFMA? Porque eu imagino, eu não consigo nem te dizer assim, imagino como era, porque eu não sei como era. E a dificuldade que você, um programa que não tinha doutorado ainda, era um programa comparado às regiões do Sul, sem tanta tradição, um programa que você provavelmente foi o primeiro da área a chegar para construir uma pós-graduação, assim, que tipo de dificuldade você teve que enfrentar para tornar isso hoje possível? Hoje tem um programa de doutorado na física, né, que não é para poucos, né? Então, como foi essa dificuldade, as coisas que você teve que enfrentar para tornar hoje isso possível? Bom, realmente aí é uma história mais complicada, né? Acabou a vida de estudante, aí realmente você começa a sentir o que é pressão, né? E estudante, ele tem as provas, tem aquelas coisas, mas não tem a pressão acadêmica, né? Hoje em dia tem muito mais. Os estudantes de hoje são muito mais pressionados do que era na minha época, né? Eu vejo assim, eu comparo, é realmente um cenário de muito maior pressão, mas a questão da pressão profissional mesmo, ela aparece quando você vira professor. Você sente que você quer construir alguma coisa, né? E eu vim para uma universidade que era muito atrasada, ainda é muito atrasada, a UFMA, né? Perto da UFRN, por exemplo, da UFC, ainda é uma universidade que deixa muito a desejar, assim, na questão da pesquisa, né? Claro que existem grupos super, né, competitivos dentro da UFMA, mas não é a realidade da maioria dos professores, né? A gente tem muito professor dando aula apenas. Então, projeta isso lá para 2003, né? 17 anos atrás, em que a situação da universidade era muito precária mesmo. Muito precária, salas sem ar-condicionado, dividindo sala com 2, 3 professores, que até hoje a gente ainda divide, né? Porque os espaços físicos da física lá no centro tecnológico são pequenos. Mas uma questão crucial, por exemplo, no meu prédio, é a questão do ar-condicionado. Você não consegue fazer ciência aqui em São Luís se é muito complicado fazer sem ar-condicionado. Porque, né, você fica completamente irritado, aquela sensação de calor, de suor. Então, é realmente complicado. Eu lembro que quando eu cheguei na UFMA para dar aula, em 2003, eu levei meu ventiladorzinho de casa para eu suportar melhor as temperaturas. E as salas de aula sem ar-condicionado, né? Então, essa é uma parte da infraestrutura física, da questão da estrutura física que dificultava. Além disso, tinha as coisas do departamento de física, né? A gente não tinha pós-graduação, pouca composição de professores doutores, os que já eram doutores não tinham, vários deles não tinham atividade de produção acadêmica, né? Tinham doutorado, mas não produziam. Então, isso gerou muitas dificuldades para começar com o mestrado. E começou lá por volta de 2005, né? Eu não sou, obviamente, o protagonista dessa história, mas eu fazia parte do time que iniciou. E então, a gente começamos com o mestrado em 2005, era um mestrado em matéria condensada, no qual teoria de campos não era muito bem visto. Essa era uma mensagem que era deixada, assim, subjacente em várias situações e às vezes era deixada explicitamente. A mensagem era dada explicitamente, com toda a clareza de que eu devia mudar de área e procurar me agregar com os grupos de matéria condensada. Então, essa foi uma das dificuldades que aconteceu, além das dificuldades conjunturais do todo, né, do programa de física, da UFMA, com uma universidade periférica, em um departamento periférico de física. Ainda tinha essas questões das divisões de área, digamos assim, né? Essa questão de
divisão de área, ela pode ser mais crucial em um ou outros departamentos, né? Mas aqui no Nordeste acaba sendo uma questão significativa por causa de uma diretriz de formação que aconteceu em alguns departamentos de física, e, né, isso acabou se propagando, né, se imiscuindo para outros departamentos, e se propagou essa mentalidade de que no Nordeste não deveria ter física de partículas e campos, por exemplo. Então, não posso deixar de citar isso, porque foi algo que realmente da nossa história, né, vencer essas resistências também. Mas é aquilo que eu falo, né, o trabalho, quando você faz o seu trabalho bem feito, e paulatinamente, aos poucos as coisas vão se superando, né, vão se resolvendo. Então, a gente começou como um grupo, digamos assim, o grupo de partículas e campos aqui do Maranhão, era só eu no começo, né? Eu era o único integrante, era frequentemente estimulado a mudar de área, mas permaneci, né? Permaneci na minha orientação, sempre procurando fazer minhas coisas e procurando agregar outros membros, né? Hoje em dia eu diria que o grupo de partículas e campos ele é um grupo muito relevante aqui na nossa física do Maranhão, né? É um grupo essencial para a elevação dos conceitos aqui do nosso programa. A gente virou nota 5 na última avaliação da pós, né? 12 anos, né? Entre 2005 e 2017, que foi o ano da elevação do conceito para 5, são 12 anos. Então, em 12 anos a gente conseguiu essa ascensão, que na história da UFMA eu acho que nenhum programa conseguiu virar nota 5 em tão pouco tempo. Isso tem muito trabalho aí envolvido não apenas meu, né, mas do Rodolfo Casana, dos componentes do grupo de física partículas e campos, né, o Adalto, o Edilberto, o Benito. Então, todos isso aí são professores que a gente foi agregando, né, o Marco Schreck, que é um alemão que veio aqui para o Maranhão, fomos agregando e fortalecendo o grupo. E hoje em dia, a gente pode dizer que tem uma produção razoável aí, em termos de publicações em revistas de primeira linha, a física, né, claro, na área da física de partículas e campos. Então, eu dentro desse processo, né, de assumir um pouco, de tomar frente das coisas, eu virei coordenador aqui por volta de 2010, assumi a coordenação do programa, e quando isso aconteceu, um pouquinho de tempo depois, a gente abriu o doutorado, a gente aprovou o nosso doutorado por volta de 2011. Então as coisas foram dando certo, né? Foram caminhando para frente. Aí depois, em 2017, a gente teve essa nota 5, né? Que aqui no Maranhão é um diferencial. Na UFMA só tem 2 programas nota 5. Nosso programa e mais um da área de saúde. E tem um programa nota 6. Então nós estamos aí entre os 3 melhores programas do Maranhão. Isso foi construído aí nos últimos 12 anos, né? Então, realmente é uma história aí que temos que preservar e tocar para frente. Beleza, Manuel. Obrigadão aí. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro para todos eles é que o seguinte, todo mundo fala que é importante ter foco na academia, né? Bem, todos nós sabemos que é importante ter foco. Foco é fundamental, né, na sua carreira acadêmica, seja você estudante ou professor. Mas é muito difícil você manter o foco uma vez como professor. Porque é tanta barreira, é uma barreira de potencial enorme que tem, principalmente se você estiver cercado por pessoas que talvez não tenham a mesma aptidão científica em questão de pesquisa como você, vai querer, para que você, se você pensar, o pesquisador no Brasil, isso não é, a gente está aqui para fazer entrevistas, aqui não é nada de politicagem, só é realidade. O pesquisador no Brasil não é muito incentivado. Então, se você quiser fazer pesquisa, vai no peito e na raça, e ainda tem que enfrentar uma barreira de potencial de demandas e de dificuldades de pessoas que não vão te apoiar tanto, nem apoia e ainda atrapalha. Atrapalham, né? E isso
é como se, vocês podem, por exemplo, o Manuel acabou de falar que em 12 anos para ter um programa de doutorado. Vocês podem pensar vocês mesmos fazendo uma pergunta assim, olha, eu quero fazer uma coisa e alguém vai dizer, ó, tudo bem, você vai conseguir, mas só que eu vou te empurrar isso por 12 anos. Se você se manter focado, trabalhando, aí eu te atrapalhando um pouco, e com 12 anos você vai conseguir. Será que algum de nós diríamos, tá certo, não, tudo bem, esse problema eu vou meter a cara e vou fazer? Isso não é, isso não é tarefa fácil, né? Tem um custo pessoal. Que você tenha feito isso, outros também tenham feito isso, isso é louvável. Tem um custo pessoal alto, né? Na vida da pessoa. As pessoas que se colocam a fazer isso, realmente dedicam uma boa parte do seu tempo aí, da vida pessoal, acabam indo para a carreira. E, como você falou, né? O nosso sistema aqui no Brasil, das nossas universidades, eles não privilegiam. Ou eles não reconhecem, ou não favorecem, ou não recompensam. Eu diria que a palavra-chave seja recompensa. Não há uma recompensa clara para quem se dedica à pesquisa em alto nível no Brasil. E a gente sabe que pesquisa de alto nível custa tempo, né? E aqui eu estou colocando pesquisa de alto nível no meu ponto de vista. Quer dizer, para mim, eu tento publicar nas melhores revistas. E eu estou sempre tentando melhorar a qualidade das minhas publicações. Então, é claro que se eu for comparar minhas publicações com de outra pessoa, pode talvez não ser de tão alto nível, mas para mim, para eu melhorar a qualidade do que eu estou fazendo, eu preciso de tempo, né? E isso significa que eu vou escolher fazer uma publicação ou duas, enquanto tem um monte de gente fazendo 10, por exemplo, de qualidade menor. Então, é um jogo que você tem que saber lidar com isso, de você, né, realmente focar na qualidade, focar nas melhores revistas, mas a gente sabe que dentro do ambiente que a gente está, não são todas as pessoas que escolhem esse caminho, e depois não há uma recompensa clara para quem foca na qualidade, né? E fora essa questão da busca da qualidade, que envolve muito custo de tempo, você tem as suas aulas, você tem que, né, atender os alunos, corrigir prova. Aqui no Brasil o professor faz tudo, né? Desde a aula até a correção da prova, correção de lista, coisas que um professor americano não faz, né? Então, tudo isso sobrecarrega e o tempo da pesquisa vai ficando curto. Se além disso você ainda tem que lidar com as questões da administração, deve estar defendendo a academia na sua universidade, está defendendo o programa de pós-graduação, está fazendo trabalho burocrático, realmente sobra muito tempo, pouco tempo para você viver sua vida tranquilo, né? Ou não sobra, né? E se você adicionar isso aí ainda os eventos, quando você vai ainda sair para o evento, quando voltar, tá tudo acumulado, aí você ainda tem que cobrar e tudo mais, orientação de aluno, então é uma demanda enorme, ser multitarefa, né? Exatamente. Você faz o evento não acaba quando o evento acaba. Depois as agências de fomento ficam te cobrando a prestação de contas, que é extremamente, né, exaustivo fazer essas prestações de conta, tem que ficar, você é condenado a pagar tal coisa, né? É um inferno, digamos assim. Essa parte burocrática é realmente infernal. E é tudo ao mesmo tempo, né? Porque no sistema brasileiro, nós não temos funcionários para assumir essas coisas. E aí que eu acho que entra a questão da recompensa, né? Eu acho que os pesquisadores que são mais dedicados e têm mais resultados, eles deveriam ter um sistema de apoio, de recompensa. Isso não é só salarialmente, né? Não é só falar em questão salarial. É falar de apoio de infraestrutura humana, né? De você ter essas pessoas terem acesso a um secretário para fazer tarefas para eles, né? Porque certamente eles são mais ocupados do que as pessoas que não estão buscando esse destaque na pesquisa científica. Então, mas aqui no Brasil ainda falta, eu acho que, bastante para a gente caminhar na direção de atingir essas coisas, né? Talvez a USP tenha essas ferramentas, né? A gente não tem as federais. Isso é verdade. Uma coisa que talvez eu acho que tem mudado bastante é que tem
várias pessoas se tornaram pesquisadores importantes, né, apesar das dificuldades que eles enfrentaram no começo, né, você é um deles, tem muitos outros. Mas essas pessoas, por exemplo, a gente teve uma levada, né, nos últimos anos de muita gente entrando na universidade muito cedo, né, às vezes sem maturidade suficiente para se tornar pesquisador, né? Então, ou seja, como você mesmo falou. Então, eu achei excelente quando você mesmo falou. Olha, eu entrei no mestrado, tinha mestrado na universidade e não me senti maduro, preparado para fazer uma pesquisa e fui galgar um doutorado. Então, você teve essa humildade de saber que você precisava se qualificar, porque claro, era a única forma de você fazer alguma pesquisa relevante. Então, claro, a gente teve nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos por aí, às vezes uma quantidade absurda, né, de concursos que nós tivemos e pessoas entrando em universidades com mestrado ainda, né, apesar de ser recente, entrando em universidade com mestrado, com doutorado, sem nenhum histórico sólido de publicação ou de pesquisa realmente engajada em pesquisa científica, que aquela pessoa vai se tornar um professor, né, sem desmerecer, né, Sim, não claro, né, o professor que vai dar aula, mas infelizmente não vai estar engajado nessa produção de conhecimento e isso vai ter um preço a longuíssimo prazo, né? Claro. Durante um longo preço, né? Um preço longo, né? Uma cauda temporal enorme aí. Uma cauda temporal enorme, então isso dificulta muito, né? Eu acho que quando a gente teve essa época aí da chamada do Ciência Sem Fronteiras e tudo mais, isso foi bom que muita gente pôde ir para fora para conhecer, saber como é a realidade e o que é fazer pesquisa, né? Então teve uma galera muito boa, assim, acho que, sei lá, talvez uns 6 anos para cá, acho que quando o Ciência Sem Fronteiras estava lá no auge, né? 2013, 2012. Tinha muita gente que foi para fora, voltou com aquele gás mesmo em fazer pesquisa, fez pós-doc, trabalhou com gente boa e tudo mais, seja fora ou no Brasil até, mas sei lá, o clique assim da mentalidade de pesquisa mudou. Antes era assim, vou só fazer o beabá aqui, arruma meu empreguinho de professor. Claro que ainda existe, né? Isso é da pessoa. O Manuel tirar o doutorado, né? E pendurar a chuteira. Um empreguinho, você já lá onde for e acabou-se. Né? Tem gente que tem essa mentalidade. Daqui a 10 anos vai ter gente com essa mesma mentalidade. Também vai muito do pessoal, né? De você se sentir realizado realmente fazendo uma coisa diferente, não simplesmente fazendo o que quase que todo mundo faz, que é dar aula. Né? Então, isso eu acho super importante. Uma coisa que eu queria te perguntar, Manuel, é que se você teve algum exemplo de pessoa na física ou fora dela que te espelhou a galgar coisas maiores na sua vida. Sim, né? A gente sempre tem, né? Bom, você sabe, né? Eu sou oriundo lá do grupo do Elael e eu acho que o Elael é um grande exemplo de, como eu já falei, né? De físico e também de ser humano. E é uma pessoa que influencia bastante nas ações, né? Nas minhas ações também. Eu acho que como exemplo de físico que está ao alcance, né, com quem a gente conviveu, eu estaria o caso do Elael. Mas tem outros casos, eu tive grandes professores também na minha graduação, o Elael também é um grande professor, né, quem já fez curso com ele, sabe como é que são os cursos. Então, eu diria que os grandes exemplos que a gente tem são os grandes professores. Às vezes o cara é um grande professor sem ser pesquisador, mas o mais provável, o mais fácil de achar são grandes pesquisadores que são grandes professores. E esses caras marcam um curso de graduação bem feito, né? Deixam aquela mensagem de que o fazer bem feito vale a pena. Ele é custoso, né? Você dá fazer um curso bem feito, bem dado, é um negócio que tem um impacto substancial na sua vida de professor. Quem é professor sabe disso. Você pegar um livro, né? Começa lá do capítulo 1 e chegar lá no capítulo 10, que é o final da ementa do curso, né? Você sabe que isso é um impacto formidável na sua vida, né? Em termos de preparação de aulas, de ritmo, você não pode repetir a aula, você tem que seguir adiante sempre. Então, esses exemplos, assim, a gente procura guardar. E são também esses exemplos que eu procuro passar para as pessoas que estão perto de mim, né? Que é possível fazer as coisas bem feitas, é claro que vai ter um custo pessoal,
né? Mas se a maior parte das pessoas fizessem as coisas direitinho, né, a gente viveria numa sociedade melhor. Principalmente os funcionários públicos, né, que são pagos aí pelo Estado. Eu acho que eles têm uma grande responsabilidade de realmente prestar para a sociedade um serviço público de alta qualidade. Então, é com essa visão de cidadão, eu também guio muita coisa na minha carreira. Beleza. Falta pouco. Queria saber o que o Manuel diria, o Manuel de hoje, diria para o Manuel no primeiro dia de universidade. Tipo, olhando para trás, você faria isso tudo de novo, né? É verdade, é uma grande questão. Não, eu me considero, assim, razoavelmente realizado nas coisas que eu faço. É claro que você sempre pode ser mais ou menos realizado do que você gostaria, mas tem muita coisa na carreira acadêmica que realmente eu me identifico muito fortemente, né? Essa coisa de pegar um problema, entender, esmiuçar os detalhes de um problema, né? Isso aí você só faz quando você é cientista, praticamente, né? Porque as outras carreiras não te dão essa possibilidade de tempo, de dedicação do tempo para a contemplação, né, de um problema. A não ser que você seja um escritor bem-sucedido, aí você gasta seu tempo pensando também nas histórias que você vai montar, mas fora dessas carreiras que são muito específicas, não existe um tempo para pensar, não existe um tempo para contemplar. Então, apesar de toda a pressão que existe no professor, eu acho que todo dia você está ali com essa luta, né? De ter um probleminha para estudar, de ter uma nota de aula para ajeitar. Eu gasto muito tempo também com minhas notas de aula, dos cursos que eu faço. Então, eu estou sempre mexendo, sempre ajustando, e eu vejo que isso é uma coisa que me deixa contente, entendeu? Eu tenho satisfação em estar fazendo isso. Então, olhando para trás, você faria de novo? Faria. Eu não sei se eu daria para outras carreiras. Poderia dar, mas não sei se seria realizado como eu sou na carreira acadêmica. Então, assim, o que você diria, assim, para o Manuel, se você encontrasse o Manuel, assim, vou entrar na universidade. Seja, cara, segue em frente, você vai ser realizado. Segue em frente, faça sempre o que você gosta, entendeu? Escolha dentro da física ou dentro das ciências a área que você tem uma atração realmente intelectual, né? Precisa ter aquela atração intelectual, aquele elan, né? Não adianta você estar dentro de um programa científico em que você não tem, né, numa área que você está cumprindo ali um propósito que alguém te deu. Então, eu sempre fui assim, olha, dentro o que você quer ser? Você quer ser cientista. Então, dentro das ciências, procura aquilo que vai atiçar o melhor de você, né? O melhor de você. Porque o melhor da gente, ele é realmente estimulado quando a gente está quando a gente está trabalhando com problemas que são atraentes para o intelecto, né, de cada um de nós. Então, esse é o conselho que eu procuro dar para os estudantes. Nem sempre é um conselho... Começa que conselho nem sempre é bom, né? E nem sempre esse conselho é o mais eficaz para arrumar emprego depois, entendeu? Hoje em dia as situações são muito complexas. O que eu procuro dizer é, seja bom dentro do que você faz, né? Que, de uma certa maneira, a vida vai te encaixar em algum lugar. Beleza, ótimo. Então, a última pergunta é, que conselho você daria para um estudante que está em dúvida se entrar no curso de física, ou seja, o cara tá lá, fez o Enem, lá, e aí, eu vou marcar aquele xizinho lá antes da prova do Enem, qual curso? Ou depois, né, agora com o SISU, eu vou decidir qual curso agora que eu vou fazer. Vou fazer o curso de física e também até para aqueles estudantes que já estão no curso de física, começou lá e está meio indeciso se continua ou não continua, o que você diria para esse tipo de jovem? É uma pergunta complicada, né? É uma pergunta perante a qual os professores se defrontam frequentemente, né? De colocar essa situação para os estudantes, né? Olha, a área da física é uma área muito particular, né? É uma área assim que você seguir adiante na física, você tem que gostar muito de estudar, de desafio, né? A física
ela requer uma certa apreciação pelo desafio, né? Você sempre fazer aquela coisa, né? O desafio de pegar um problema, ou de entender uma certa situação e tentar fazer naquilo ali o melhor que você pode. Então, né? Envolve essa questão do desafio intelectual, né? Das altas questões intelectuais. Então, a pergunta o que eu coloco para os alunos que estão na dúvida se vão continuar na física ou não, não é Manuel que vai definir, né, a carreira deles, o futuro deles como professor. Mas eu coloco para cada um decidir, conversar consigo próprio. Olha, eu gosto dessas coisas que o mundo da física, né, trabalha, as balizas. Quais são as balizas da área da física? O desafio intelectual, o apreço pelo estudo constante, você tem que gostar de estudar, você tem que, né, de ter essa pegada de estar ali se virando com os problemas, entendendo profundamente as situações no dia a dia. Essa daí que vai ser sua carreira. E daí vai sair o seu sucesso, as suas publicações, a sua capacidade de ensinar outras pessoas. Né? Só ensina quem entende, pessoal. Eu vou ser professor de física, ensino médio, por exemplo. Eu conseguiria ensinar alguém sobre algo que eu mesmo não entendi? Então, isso é uma das coisas que eu trabalho nas minhas aulas também. Para ser professor, eu preciso primeiro entender, me convencer que eu entendi aquilo ali. Aí eu consigo ensinar uma outra pessoa. Então, na verdade, não sou eu que respondo essa pergunta. Eu acho que cada um estudante, dentro dos desafios que a física coloca, com uma ciência de altíssimo nível, né, de interesse intelectual formidável, né, que eu acho que a grande recompensa de quem estuda física é você acessar uma área de interesse ou de beleza intelectual formidável. Então, as pessoas que estão realmente, que têm esse interesse de entender os problemas, né, nas suas versões mais elaboradas, né, e entender como é que a natureza funciona. A física está aí para descrever a natureza. Né? Se você realmente tem esses interesses na sua personalidade, a física é o seu lugar, meu amigo. Né? Se você simplesmente gosta de ler sobre literatura científica, mas não tem essa vocação para o trabalho duro, né, de cálculos matemáticos que envolve a física, aí talvez tenha que reavaliar. Mas se realmente o entendimento das teorias físicas, né, nessa questão de descrição da natureza, através de uma formulação matemática, se é isso que te atrai, então não tenha dúvida. Meta a cara, não tenha medo da questão do emprego. As crises econômicas, elas se acentuam, depois elas arrefecem, e uma hora você vai encontrar seu lugar. Tá? Mas essa não é uma pergunta fácil, né? Porque essa é uma pergunta que os pais, essa pergunta, na verdade, é a pergunta que os pais deveriam conversar com os filhos, né? E o professor, ele sempre fica numa situação muito delicada quando ele vai dizer, quando ele pode fazer um aluno desistir ou não de um determinado curso. Eu acho que é muito delicado. Então, eu sempre coloco pro aluno, que é o que está experimentando a situação, para ele tomar essa decisão baseado no que a física oferece. Eu concordo. Eu acho que talvez física não é aquele tipo de curso que você entra nele e fala assim, vamos ver o que é que vai acontecer. Não. Você vai se dar muito mal com essa história no curso de física. Você não pode ser, já que eu passei, escolhi lá depois do Enem, passei a ter uma notinha, eu escolhi física, vamos ver agora o que é que vai dar. Não vai dar muito certo, provavelmente não vai dar muito certo para quem tiver esse tipo de atitude, né? Uma coisa que eu acho que atrapalha muito, o Elael até na entrevista dele falou bem, é que é a pressão dos pais, né? Que os pais não conhecem o papel do cientista. Assim, o que você está fazendo? Eu mesmo sofri essa pressão assim, absurda mesmo, porque assim, você vai estudar até quando? Esse curso aí, principalmente Sim. Era assim, tu tá fazendo física, teu colega lá que estudava lá contigo, lá no Liceu Paraibano, que é um colégio do estado lá de João Pessoa, Paraíba, já arrumou um estágio Sim. lá
tal, já tá ganhando tanto, e tu tá aí com a bolsa de PIBIC, ganhando não sei quantos reais, R$ 400 hoje, né? R$ 400. Ele já tá ganhando 2 salários mínimos, e tu tá aí como bolsista para terminar, para fazer o quê? Para ver ainda se tu vai conseguir uma bolsa de mestrado, para depois ainda mais uma bolsa de doutorado, para talvez depois ainda um pós-doutorado, para depois ainda ver se passa no concurso. O menino já está ali, rapaz, trabalhando, já tá fazendo estágio numa empresa privada, tal, ganhando isso. Então, você sofrer muitas vezes esse tipo de pressão dentro de casa. Acho que o, o Elau colocou também muito bem que normalmente o estudante de física, ele vem do baixo clero, né? Sim, Ele, na sua grande maioria, tem as a grande exceções. maioria. A grande maioria vem de uma classe média para baixo, né? Às vezes classe média assim baixa, não classe média muito alta. Então, são pessoas que fazer física, essa decisão de fazer física não é trivial, né? Não é. Não é Principalmente trivial. se tiver pressão dentro de casa. Essa questão da pressão dos familiares é significativa. Eu tenho aluno aqui, né, que me reclama muito, que é pressionado dentro de casa, por causa da questão do encaminhamento financeiro, né, que os pais se preocupam, né? E aí, de uma certa maneira, essas questões caem em cima da gente também, que somos orientadores. E o que a gente pode falar, né? Porque a gente sabe qual é a realidade, a gente sabe que a gente vive num país onde a questão científica ela é subvalorizada, né? E hoje em dia, como você falou, a maior parte dos estudantes de física, eles vêm né, da classe popular, não é mais aquela situação dos anos 70, né? Anos 70, você olhava ali na USP, né? Era a alta classe média que ia fazer ciência, porque fazer ciência tem um status social, né? Naquela época, principalmente, ser um doutor em física, isso agradava ao plano das elites também, né? De você ter um filho cientista. Também estava no plano das elites paulistanas. Mas isso mudou com a ampliação do acesso à universidade, e hoje em dia essa questão é muito significativa. Aqui no Maranhão tem um curso de formação eu posso só dar esse exemplo final para comparar. Tem um curso de formação de oficiais da Polícia Militar, que é ofertado lá pela Universidade Estadual. Então, é um concurso razoavelmente concorrido, e quem entra nesse processo de formação de oficiais da polícia já entra ganhando 4 mil. Entendeu? Eu acho que é mais do que uma bolsa de pós-doc, é mais de 4 mil. Então, tá entendendo? Os caras ficam aqui estudando, fazendo físico review com a gente, e de repente está ali, entendeu? O colega dele que estudou só para passar nesse concurso, porque tem uma visão só financeira da vida, não tem, né? O cara só tem fome de dinheiro. A gente está numa sociedade onde são duas fomes, é a fome por comida e a de dinheiro. As fomes intelectuais, né? A busca por conhecimento no Brasil, ela é muito limitada, né? São poucas pessoas que têm essa busca por conhecimento. Então, o cara compara, pô, eu estou estudando a vida inteira, aquele cara estudou 6 meses, passou no concurso, está lá já, encaminhado financeiramente da vida. Então, a área da física também, mesmo para quem tem essa vocação de descrever a natureza, que gosta de matemática, ela tem esses contrapontos aí que são brutais, né? A gente vive num país onde o maior feito intelectual dos sapiens, né, da nossa espécie, é passar no concurso para juiz. A elite, a nossa elite dirigente, ela colocou como feito intelectual mais alto passar no concurso de juiz. O cara que passa para juiz, promotor, é o Deus, né, do intelecto, da inteligência, porque passou no concurso. E é algo que a maior parte de nós faria com facilidade se fosse entrar na carreira jurídica, entendeu? Mas essas pessoas estudam, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: esses caras estudam só para entrar num concurso, numa carreira. Depois eles param de estudar. E a carreira do cientista, que é a carreira do estudo contínuo, de uma certa maneira, subvalorizada. Mas a gente não tem que negar a realidade, a gente tem que dizer, olha, a realidade é essa daqui. Você está disposto de enfrentar? Para quem está disposto, a física é muito bonita. É o que eu tenho
como eu posso fechar minha fala. Beleza, obrigadão, Emanuel. Era isso que a gente tinha para dizer. Só para complementar rapidinho, que a gente já passou de mais do tempo, é que eu mesmo, por exemplo, devido a essa pressão em casa, eu cheguei a estudar para esse concurso dos oficiais. Ó. Né? Eu cheguei a estudar para esse concurso oficial. Nunca fiz, cheguei a fazer a prova, né? A universidade estava assim que eu fui entrar na UFPB, eu acho que passou uns 8 meses de greve, eu acho que isso em 2002. Passei no vestibular, quando eu fui entrar, e passou, acho que foi uns 8 meses de greve, foi uma das greves mais longas que eles tiveram. E nesses 8 meses aí a pressão foi absurda, né? Você vai passar esses 8 meses fazendo o quê? Esperando a universidade chegar? Não. Você vai arrumar um emprego, estudar para um concurso, você vai fazer alguma coisa, e a pressão era grande, e aí eu tive que estudar para concurso, e assim vai. Muita coisa, por exemplo, teve que dar errado na minha vida para eu estar onde eu estou. Acho que não foi muita coisa que deu certo, muita coisa que dar errado para eu estar onde eu estou. Então era isso, brigadão, Emanuel. Agora eu que agradeço aí a oportunidade. Vou passar a palavra aí para o Técio que vai conduzir agora seu seminário. Muito obrigado mesmo, obrigado a todos aí que estão assistindo. A ideia dessas entrevistas não é sim falar de física só mas sim conhecer as pessoas que fazem diferença no nosso país. O Emanuel é uma delas. Obrigadão, Emanuel. Eu que agradeço aí a gentileza.